Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estamos aqui ao vivo, estamos aqui para trazer para cada um de vós, né? Aí também para mim também, nós vamos estar lendo o quarto capítulo da primeira carta de Pedro aos cristãos gentios. Ora, então aqui está falando assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, armai-vos também com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Aquele que morreu fisicamente parou de pecar, não? Agora está esperando, né, o grande dia do Senhor. Uns vão acordar para o inferno, outros vão acordar para o céu. Todos vão passar pelo julgamento. E aqui, irmãos, também, aqui assim, para que no tempo que vos resta na carne, para o tempo que resta para mim aqui na carne, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não viveis mais com desejos da carne, prostituição, lascívia, fofoca, linguarudo, língua grande, com malícia, com maledicência, com roupas indecentes, prostituindo. Nós temos de andar de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Aleluia. E aqui está falando assim, como é bastante, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachices, glutonarias, bebedices e idólatras. Então Deus condena a idolatria, Deus condena a glutonaria, Deus condena a bebedeira. E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Muitas pessoas sempre vão debochar do servo de Deus, daquele cristão que confessou Jesus como Salvador, porque vocês não cometem tais desejos da carne, que não devemos cometer, como eu acabei de ler aqui agora. Coisas, glutonaria, desenfreamento, fofoca, bebedeira, paixões infames, sexo ilícitos, várias coisas, né? As obras da carne. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo a Deus em espírito. Vou repetir aqui, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, quando Jesus Cristo ressuscitou, né? Foi pregado aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Nós temos que ser sábios e vigiar em oração. Temos que, mas sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Nós devemos ter um amor ardente pelos outros, porque este amor ardente cobrirá uma multidão de pecado. Que possamos também sermos hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Às vezes as pessoas chegam na casa da gente, a gente fica com cara ruim, a gente não recebe bem as pessoas. Um sorriso, né, é um marketing, né? Você chega, um visitante chega à igreja, você recebe com aquele sorrisão, nossa, as pessoas voltam. Eu lembro que sexta-feira uma senhorinha foi à igreja, nossa,
ela foi visitar. No domingo ela chegou primeiro que nós lá na igreja. Já estava aguardando o culto. Porque ela foi bem recebida. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você recebeu um dom de Deus. Se eu recebi um dom de Deus, eu tenho que fazer com extremo zelo. Com extremo zelo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Que dá para que em... Aqui está uma chatice, né? Dá para que em tudo Deus seja glorificado. Em tudo, em todas, no mais alto cargo e no menor cargo. Nós não precisamos desejar os maiores cargos, nós nem sabemos quais são os maiores, né? E Deus está falando aqui assim, que o maior desse é o amor. E o amor é o próprio Deus, né? E nós devemos buscar o Senhor, buscar o amor. O amor é vida, o amor é tudo. Então nós devemos buscar. E aqui fala aqui, é muito importante essa parte aqui, vou falar de novo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Todos nós passaremos por momentos de aflição. Mas aqui Pedro fala assim, porque os cristãos gentios estavam sendo muito perseguidos. Mas Pedro fala aqui através dessa carta, com Silvano escrevendo, né? Silvano escrevia e Pedro ditava a carta, eu imagino assim. E aí ele fala assim, olha, não estranhe com luta, não estranhe, que nós vamos passar por aflição. Os crentes daquela época, eles espalharam pela Rússia, ou pela Mesopotâmia, é a Rússia de hoje, né? Que tem, depois eu vou falar o nome deles aqui, né? E está escrito assim, olha, aqui ele falou assim, mas agora, mesmo em tribulação, mesmo em tristeza, ele falou, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sabe que em vós, que sobre vós habita o Espírito de Deus, repousa sobre a nossa vida o Espírito Santo de Deus, da glória de Deus, aleluia. Contra eles é ele, sim, blasfemado, mas contra vós é glorificado, aleluia. Que eles falam mal de Jesus, mas nós o glorificamos. O mundo ainda odeia os cristãos, tá bom? E ele está falando assim, ó, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, faz as coisas com vigarice, né? Ele está falando aqui, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa, o julgamento vai começar pela casa de Deus, tá? O julgamento vai começar por nós. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho da cruz, ao evangelho de Deus? Imagine, se você sabe que está pecando, pare de pecar em nome do Senhor Jesus. O julgamento vai começar pela casa de Deus. E
Imagine aqueles que andam em desobediência. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o justo e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Portanto, também o que pode acontecer, né? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como fiel Criador de Deus. Este é o capítulo Pedro, capítulo 4. Deixa eu dar só uma voltada aqui, né? O que Pedro quer dizer com essa carta do capítulo 4? Pedro explica que causa espanto aos ímpios o fato dos cristãos terem sido libertados do estilo de vida que satisfazia interesses e prazeres da carne. Por que você não faz isso mais? Né? Debocham. Para o incrédulo, esse estilo de vida é absolutamente normal. É normal prostituir, é normal fazer coisas erradas, né? E o que quer dizer em Pedro, 1 Pedro 4,6, na aplicação prática? Na lição anterior, nós aprendemos o seguinte, a seguinte verdade, em 1 Pedro. O Evangelho é pregado aos mortos para que na eternidade eles possam ter as mesmas oportunidades daqueles que ouviram o Evangelho na vida mortal. O que eu entendo aí, meu amado, que as pessoas que estão lá no mundo, elas estão mortas, mas o Evangelho é pregado para elas. Aquelas que não creem em Jesus são mortas. Não é defunto, não. A gente não prega para defunto, não, tá, gente? Que o Senhor possa nos dar entendimento aqui. Então, você prega uma pessoa que vive em pecado, em glutonaria, que vive em inveja, e ela confessa Jesus como Salvador. Ela nasceu, ela morreu para o mundo e passa a viver para Cristo. Como Paulo diz, porque dizia, né? Está na palavra, porque para mim ver é Cristo e morrer é ganho. Então é isso que nessa parte aí nós não podemos ter a interpretação ao pé da letra. Tem que tomar muito cuidado aí, porque senão a gente acaba vacilando aí, né? Pedro no capítulo 4, verso 6, ele fala assim, olha, ele fala assim, use a seguinte situação para praticar a aplicação dessa verdade. Imagine que você tenha um amigo chamado Jason e que está sendo ensinado pelos missionários. Jason pede para ir ao seminário com você para aprender mais sobre o Evangelho. Em seu primeiro dia no seminário, seu professor pede à classe que examine com um colega os princípios para se adquirir conhecimento espiritual. Jason se volta para você e pergunta: quais são os princípios para se adquirir conhecimento espiritual? Porque o Jason não sabia. E como que você ia responder? Como você apresentaria os princípios de Deus para uma pessoa que está lá fora no mundo, está morta espiritualmente, mas viva para o pecado da carne, né? Aí você pode examinar os parágrafos 5 e 2. Adquirir conhecimento espiritual no documento principal é domínio doutrinário, tá? Obedecer ao Senhor, praticar o que você lê na palavra de Deus em nome de Jesus. Este é o capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Deixe o seu like e o seu comentário, amém?